Tenha bondade. É uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus, mas Deus será conosco. Amém? Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 6. Davi e todo Israel subiu para Balaá, isto é, para Quiriate Jearim, a qual pertencia a Judá, para de lá trazer a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô conduziam a arca. E Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos. Toda igreja repita comigo: com cânticos, com harpas, com saltérios, com adufes, com símbolos e com trombetas. Versículo 9. E quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E a ira de Deus se acendeu contra Uzá e o feriu, porque pôs a sua mão na arca, e ali ele morreu diante de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda em Uzá, porquanto aquele lugar até hoje é chamado de Pérez Uzá. E Davi naquele dia teve medo do Senhor e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Amém. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos vai falar sobre este utensílio, mas talvez um dos mais importantes do tabernáculo, que ficava no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos. Os irmãos já conhecem a Arca da Aliança, chamada também de Arca de Deus e Arca do Concerto. Ela tinha uma tampa chamada propiciatório. Dentro dessa arca estava a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e um vaso com maná que havia descido no deserto. Sobre a tampa dessa arca tinha 2 querubins, que era exatamente onde havia uma manifestação, onde o povo conhecia como a presença de Deus entre eles, porque ali Deus falava com o seu povo. E este utensílio, essa arca, era extremamente respeitada pelo povo de Israel, como a própria presença de Deus no meio deles. Se os irmãos lerem a história no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, no capítulo 5, no segundo livro de Samuel, está escrito lá, bispo Eudes, que houve uma guerra de Israel contra os filisteus. E nesta guerra, pastor Enoque, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles pegaram a arca de Deus e levaram para a batalha. Mas Deus não estava com eles, e a arca de Deus foi levada de Ebenezer a Asdod. E lá em Asdod, a arca de Deus ficou na capital dos filisteus, até que Deus envia algumas enfermidades sobre eles. Eles não conseguem ficar com a arca, transferem essa arca até uma cidade chamada Gate. Lá em Gate, Deus também envia enfermidades sobre os filisteus, eles não ficam com a arca e manda esta arca até uma cidade chamada Ecrom. Quando chega na cidade de Ecrom, os anciãos de Ecrom fazem uma reunião e dizem assim: olha, não tem como ficar com essa arca aqui. Só tem uma forma da gente saber se o Deus de Israel aceita essa arca de volta, porque tudo dá a entender que ele está querendo ela de volta. Nós vamos pegar 2 vacas que criaram, e nós vamos fazer um carro, e vamos colocar a arca em cima, e vamos colocar alguns presentes, e nós vamos soltar as vacas, porque os irmãos sabem, melhor do que eu, porque aqui no Goiás tem muito mais gado que na minha terra, tem uma coisa chamada, acho que é apartação, o nome que chama quando separa a vaca do bezerro. As pessoas que contam, eu nunca vi pessoalmente, diz que é muito triste, porque o bezerro chora e a vaca chora muito. O ratinho diz que até parou de criar, fazer algum tipo de coisa com o gado por causa disso. Ele disse que era uma tristeza muito grande, porque a vaca não deixa o bezerro. E ali, pastor Enoque, eles colocaram a arca em cima do carro e disseram: olha, se as vacas deixar o bezerro e for embora,
Aí é o Deus de Israel que está querendo essa arca de volta. E não é que as vacas abandonaram os bezerros e foram exatamente na direção de Israel. Um animal irracional que não tem GPS, não sabe onde é o norte nem onde é o sul. E as vacas foram na direção de Israel. Chegaram numa cidade chamada Bet-Semes. Chegou em Bet-Semes, que já é Israel. O povo de Bet-Semes fez uma festa maravilhosa, ficou tão feliz com a chegada da arca, que eles mataram as vacas, queimaram os carros. Só que eles abriram a tampa da arca e Deus matou muita gente naquele dia, porque eles não podiam ter tocado na arca. E agora quem faz a reunião não é os filisteus, quem faz a reunião é os crentes de Israel. Olha, não dá para ficar com Deus aqui, porque uma coisa é o filisteu dizer não dá para ficar com a arca aqui, outra coisa é os crentes fazer uma reunião e dizer, olha, não dá para ficar com Deus aqui não. Mas por quê? Quem ficará diante de um Deus tão santo? Quem vai conseguir ficar diante de um Deus tão santo? Não, Deus é muito duro. Não, Deus é muito duro, não dá para ficar diante de um Deus tão santo. Nós não queremos a arca de Deus aqui. Nós vamos continuar sendo Israel, mas nós queremos que essa arca vá para outro lugar. E essa arca vai para uma cidade chamada Kiriat Jearim. Lá na cidade de Kiriat Jearim, ela vai para uma casa de um homem chamado Abinadab. O seu filho é consagrado para cuidar da arca. E ela fica lá 20 anos. Quanto tempo? Passa-se a gestão de Davi, de Saul, entra a gestão de Davi. E Davi agora tem um desejo no coração, um desejo nobre. Eu vou trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém. Eu não vou deixar a arca de Deus em Kiriat Jearim. Eu quero a arca de Deus aqui perto de mim. Até porque a arca de Deus representava, pastor Eronilson, a própria presença de Deus. E Davi agora vai buscar a arca de Deus com uma boa intenção. Diga comigo, boa intenção. Aí se você for ler o texto, tanto em Samuel quanto em Crônicas, o que vai dizer lá, pastor Enoque? Que no culto que Davi marcou para buscar a arca, tinha tudo que se tem num culto. Tinha sacerdote, o que tinha? Tinha sacerdote. Tinha levita, o que tinha? Tinha cantores, o que tinha? Tinha músicos, porque tinha toda sorte de instrumento. Saltério, harpa, adufe. Então tinha tudo. Tinha hino, tinha crente. Aproximadamente 30 mil pessoas. Imagina você um congresso com 30 mil pessoas, sacerdotes, levitas, instrumentos, músicos, um culto completo. Olha o que a Bíblia diz no começo do texto que nós lemos. Eu vou ler de novo para os irmãos. Quando Israel subiu, versículo de número 7, versículo de número 8. E Davi, todo Israel, toda a igreja repita comigo assim: se alegravam diante de Deus, com toda a sua força e com cânticos. Isso aqui é um culto ou não é? É um culto ou não é? É claro, é um culto. E eles lá vão adorando a Deus. Só que a Bíblia diz que dois homens, Aiô e Uzá, eles colocaram a arca de Deus num carro novo. Guarda isso aqui, é rapidinho. Eles colocaram a arca de Deus num carro novo. Agora vamos lá. Moisés disse em Deuteronômio 31:9 que a arca de Deus só podia ser levada pelos filhos de Arão, pelos descendentes de Arão, pelos levitas da casa de Arão. E para essa arca ser levada pelos descendentes da casa de Arão, bispo Ides, ela tinha uma forma de ser carregada. E essa forma não foi Moisés que inventou, e nem foi Arão que inventou. Isso foi uma ordem divina, porque a arca era quadrada, revestida de ouro, e do lado de fora tinha varais. Tinha argolas, 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro, e tinha um varal, que era uma vara coberta de ouro, que entrava aqui nessas argolas, e a outra nessas argolas. E Deus disse que só poderia carregar a arca no ombro. Deus disse que só poderia carregar a arca no... Essa aqui você não pode esquecer mais nunca. Só poderia levar a arca no... Só que no culto que Davi fez, com 30 mil crentes, cantores, levitas, sacerdotes e toda sorte de instrumento, tinha um problema no culto. A arca não estava sendo levada no ombro. A arca foi colocada num carro novo. Onde a arca foi colocada? Mais forte. Então quem está levando não é o sacerdote, quem está levando é os bois. Escute isso aqui. Não é o sacerdote, não é o crente que está levando a arca agora. Quem está levando é os bois. O evangelho,
começa a entrar em decadência quando o crente tira a responsabilidade dos ombros e transfere ela. Aí quando o evangelho fica sem cruz, sem peso, sem ensino, sem doutrina, sem responsabilidade, sem cobranças, sem confrontos, é porque saiu do ombro, a arca saiu do ombro. Aí a arca foi para o carro. Agora deixa eu te dizer aqui uma coisa. Quando eles fizeram um carro novo para a arca, nós precisamos voltar no texto atrás, porque o texto diz, bispo Eides, que quem fez um carro para colocar a arca em cima foi os filisteus. Quem fez o carro? Então Aiô e Uzá estavam imitando quem? Estavam imitando quem? É outra decadência. A igreja entra em decadência quando a gente começa a imitar os filisteus, fazer o que os filisteus fazem. Aí nós começamos a perder nossas características, porque em vez deles cantar nossos hinos, nós cantamos as músicas deles. Em vez deles copiarem o nosso culto, nós copiamos a forma deles, das festas deles. Aí nós vamos ficando desconfigurados. E a arca de Deus foi colocada dentro de um carro novo. Pastor, Deus tem alguma coisa contra o novo? Não. Deus não tem nada contra a modernidade, mas Deus tem tudo contra o mundanismo, porque a modernidade não é do diabo, mas o mundanismo é. Fizeram um carro novo para a arca e a Bíblia diz que os sacerdotes tocavam ou guiavam. Então percebam os irmãos que nesse culto que Davi fez, nesse primeiro culto que Davi fez, tinha hino, tinha cânticos, tinha sacerdote, tinha levita, tinha gente, mas não tinha princípio, porque eles não estavam fazendo do jeito que Deus havia mandado. Vou colocar uma vírgula e não se escandaliza. Se você é daqueles crentes ecumênicos que diz assim: não, pastor, Deus está em todo lugar. Você acha que Deus está num lugar só porque tem cântico? Você acha que Deus está num lugar só porque tem sacerdote? Você acha que Deus está num lugar só porque tem música? Você acha que Deus está num lugar só porque tem gente? Gente, música, sacerdote e levita não é um sinal de que Deus está no lugar, não. Porque Deus não está onde está a gente, Deus está onde tem princípio. Deus está onde as coisas são feitas da maneira que Ele mandou fazer. Por que eu estou pregando isso, bispo? Porque senão nós vamos dizer que toda igreja é de Deus, que todo mundo é de Deus, que Deus está em todo lugar, porque Deus está num lugar onde se canta. Tem igrejas hoje que você conhece, de ideologias, que são totalmente contrárias à nossa doutrina, e lá tem gente, e lá tem louvor, e lá tem sacerdote, e lá tem instrumento, e lá se canta para Deus. Mas isso não é garantia que Deus está lá, não. Está todo mundo cantando, congresso, a festa está linda, pastor Enoque. Só que a Bíblia diz que o boi está levando a arca. Quem está levando a arca? O boi. Porque assim, quando o crente tira a responsabilidade do ombro e põe no carro, aí não tem mais peso. Não é ele que leva, é o boi que leva. Ele só guia. É o evangelho empurrado com a barriga, sem preço, sem renúncia. Tudo é mais fácil, tudo é mais light, tudo é mais tranquilo. E eles estão indo, bispo Neuza. Só que quando chega na eira de Quidom, os bois tropeçaram. Os bois, vamos chegar lá bem agora. Os bois o quê? Quem tropeçou foi os bois. Se você tirar do ombro e pôr no carro, pode escrever o que eu estou dizendo. Prepare para o tropeço. Prepare para o escorregão. Porque Deus não garante a arca no carro, Ele só garante a arca no ombro. Pastor, por que os bois tropeçaram? Porque Deus não garante boi, Deus só garante o sacerdote. Se você fizer do jeito que Deus mandou, o diabo pode pôr uma arapuca, um laço, uma casca de banana debaixo do teu pé, o terreno pode ser escorregadio, você vai passar com a arca no ombro e não vai cair. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Se você fizer do jeito que Deus estabeleceu, não vai ter tropeço e não vai ter queda. Agora não põe no carro não, porque se pôr no carro o boi vai tropeçar na eira. O boi vai escorregar na eira. Eu sei que nós estamos num culto de ensino, eu sei. Não é nem o teu costume fazer isso, mas só para me ajudar.
Pergunta para o teu irmão: e aí, irmão, a arca na tua vida está no carro ou está no ombro? Quem está levando a arca aí? É o boi que está levando ou é você que está levando? Se você entrou aqui essa noite dizendo assim: pastor, está pesado, mas eu estou levando. Tem restrição, mas eu estou levando. Tem que renúncia, mas estou levando. Pastor, tem que vencer o mundo, mas eu estou levando. Tem que vencer o pecado, mas eu estou levando. Parabéns, a arca ainda está no ombro. E quando a arca ainda está no ombro, pastor Enoque, Deus garante. Você acredita que Deus vai te garantir porque você está fazendo do jeito certo? Você acha que as pessoas que não tropeçam porque são perfeitas? Ou porque são mais fortes? Não, irmão, é porque eles têm princípios. É porque eles entraram dentro de um padrão divino, de uma forma que Deus estabeleceu. Uma vez que você faz isso, Deus te guarda. O laço se quebra e você se escapa como um pássaro. Escute o que eu vou lhe dizer. O dia que você entrar num lugar, e nesse lugar não tiver mais peso, não tiver mais cruz, não tiver mais confronto, e o ombro for substituído por um carro novo, não se iluda. Não se ilude por causa da música. Não se ilude por causa da quantidade de gente. Não se ilude porque tem levita. Não se ilude porque o cântico se ouve de longe. Isso não é um sinal da aprovação de Deus. Quando os bois escorregam na eira, Uzá vai segurar a arca. Quem vai segurar a arca? Aí a Bíblia diz que a ira de Deus se acende. É aqui que eu queria chegar. Tenha paciência. O que se acende? Não, mais forte, vai lá. Meu bispo, como que a ira de Deus se acende contra um culto que tem cântico? A ira de Deus vai se acender, quem estão reunidos é os crentes. Lá tem músico, lá tem sacerdote, lá tem levita. E se eu te disser que tem lugar que tem hino, tem gente, tem louvor, tem sacerdote, mas Deus está irado. Deus não está feliz não. Deus não está alegre não, Deus está irado. Porque quando Deus olha, Deus diz assim: estão cantando para mim, estão falando no meu nome, estão usando o meu nome para fazer, mas o princípio que eu estabeleci não está sendo cumprido. Eu não mandei fazer assim. Eu não mandei pôr no carro novo. Agora eu vou te dizer, vou colocar aqui uma vírgula. Sou radical não, viu, irmão? Pastor, sou novo desse jeito, pregando a mensagem dessa. Não, fica tranquilo, olha aqui para mim. Você sabe por que eles fizeram um carro novo para a arca? Porque nós temos a mania de achar que o que Deus estabeleceu é arcaico. Nós temos por mania de achar que o que Deus estabeleceu é ultrapassado. Aí vai aparecer alguém mais novo, bispo, dizendo assim: não, desse jeito aqui não é jeito de carregar a arca não. A gente tem um jeito novo de fazer. Aí eles inventam uma nova pregação, eles inventam uma nova forma de ser crente, eles inventam um novo tipo de igreja, eles inventam um novo tipo de cultuar a Deus. Sabe por quê? Porque eles acham que a forma de servir a Deus é ultrapassada. A forma de servir a Deus é antiga demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: pode ser antiga, pode ser arcaica, mas funciona. Do jeito de Deus sempre dá certo. Deus mandou orar, pode orar que dá certo. Deus mandou jejuar, pode jejuar que dá certo. Deus mandou manter a simplicidade do evangelho, pode manter que vai dar certo. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. O jeito de Deus sempre vai funcionar. Tem alguém querendo mudar tudo. Tem alguém querendo desfazer tudo, criar um novo evangelho, uma nova pregação, uma nova Bíblia, uma nova forma de cultuar Deus. Mas isso não é bíblico não. Deus estabeleceu coisas que não serão mudadas. São princípios de Deus que não serão mudados. Tem coisa que muda com o tempo, com a cultura, com a hora, com a geração. Mas tem coisa que não muda. Quer que eu te prove que não muda? A geração muda, sim ou não? E o tempo? E a época? A Bíblia muda? Então, se eu tiver que pregar um evangelho para cada geração, então tem que existir uma Bíblia para cada geração. Tem que existir um evangelho para cada geração. A geração muda, mas o evangelho é o mesmo. O tempo passa, mas a Bíblia é a mesma. O problema é que muita gente que chegou com maiô e usar, e eu vou falar isso aqui sem ofender,
Sabe quem é a ioiuzá? São as pessoas que estão carregando, estão fazendo um trabalho que eles não foram vocacionados para fazer. E por eles não ser vocacionados para fazer, eles estão no lugar errado, eles não têm sentimento de um vocacionado, eles não têm o espírito de um vocacionado, eles não têm o coração de um vocacionado, eles não têm o respeito de um vocacionado, eles não têm o temor de um vocacionado. Até porque, se eles eram sacerdotes, eles sabiam uma forma de carregar. Sabiam ou não sabiam? Mas mesmo sabendo, eles não fizeram. Porque tem gente que sabe, mas ele diz assim: mesmo sabendo eu mudo, mesmo sabendo eu faço do meu jeito. E aí sabe o que aconteceu? Deus mata Uzá. Quando Deus mata Uzá, quem mata Uzá? Então tudo bem. Ainda bem que você acredita na Bíblia, porque quem matou Uzá não foi o diabo. Quem matou Uzá foi Deus. Está escrito que a ira de Deus se acendeu e foi Deus que matou. Quando Deus mata Uzá, Davi fica triste. Davi fica aborrecido. Davi fica aborrecido. E a Bíblia diz que naquele dia Davi teve medo do Senhor. O que Davi teve naquele dia? Medo de quem? É o que a maioria dos crentes perderam: medo do Senhor. Deus é tão bom que Deus deixa eu mudar tudo, quebrar seus princípios, quebrar suas regras, quebrar suas doutrinas, fazer do meu jeito. Mas Deus é bom, Deus nunca vai fazer nada comigo. Escute isso aqui. Davi naquele dia disse assim: eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu faço um culto para Deus, eu faço um congresso para Deus. Eu estou com 30 mil pessoas aqui adorando a Deus, e Deus vem aqui no culto só para matar a gente. Eu pensei que Deus estava alegre no meio da gente, se alegrando. Deus veio aqui só matar Uzá e foi embora. Aí a Bíblia diz que a arca vai para a casa de Obed-Edom, bispa Neuza. Fica lá 3 meses. E muda toda a história da família de Obed-Edom. Vou ler para vocês. Capítulo de número 15. E Davi fez para si casas na cidade de Davi, e preparou o lugar da arca de Deus, e armou para ela uma tenda. Então disse Davi: ninguém deve carregar a arca, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para carregar a arca de Deus, e para sempre ministrar diante dele. Olha aqui. Quando Davi volta 3 meses depois para buscar a arca, Davi marca o segundo culto. Fecha a Bíblia, diga comigo: segundo culto. Diga mais forte. Pastor, como foi o segundo culto? Davi agora volta com um grupo de pessoas, bispo Oides, que estavam dispostas a levar a arca no... Porque se você acha que é todo mundo que quer levar no carro, você está enganado. Tem um grupo de gente séria querendo fazer do jeito que Deus mandou. Tem um grupo de crentes sérios dizendo: a Bíblia ainda é a nossa regra de fé. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Tem gente aborrecido com a Bíblia, aborrecido com a forma de Deus. Escute isso aqui. Mas existe um grupo de gente séria, crente, temente a Deus, que ama a sua palavra. Gente que entrou aqui essa noite, alguns de vocês estão aqui, e vocês estão dizendo: pastor, pode ser pesado, pode ter cruz, pode ter proibições, regras, mandamentos, não tem problema. Eu estou disposto a fazer da maneira que Deus mandou fazer. Tem alguém aqui disposto a fazer da maneira que Deus mandou fazer? Levante as tuas mãos e glorifique a Deus. Escute. Bispo Oides, o primeiro culto era um culto legal. Era um culto o quê? Legal. Os irmãos perceberam que muitas igrejas hoje, elas não têm nenhum nível de espiritualidade, mas elas são igrejas legais. Eu chamo de igreja social. Você chega lá, todo mundo se beija, se abraça, come. É legal ver filme. Todo mundo é legal, é um ambiente legal. Não tem bebida, não tem maconha, não tem nada. Mas também não tem oração, não tem revelação, não tem profecia, não tem Deus. Você chega e diz assim: Jesus é até legal, mas a presença mesmo aqui eu não estou sentindo nada. Porque a igreja não foi chamada para ser legal.
Paulo diz que quando nós nos reunimos, tem salmo, é doutrina, é ciência, é revelação, é presença de Deus. Escuta aqui, não, olha para mim, não se ofenda não. Eu não tenho que entrar num culto e dizer, poxa, que culto legal, que música top, que iluminação. Não, a igreja não é para isso não. Esse é o último elogio que a igreja tem que receber. Pode ser uma tapera, pode ser uma catedral. O crente tem que sair do culto dizendo, que culto, que palavra, que presença, que seriedade. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Então, cuidado para você não sair da igreja espiritual e passar a pertencer à igreja legal. Cuidado para você não fazer parte da caravana do carro novo, que tem música, tem saltério, tem trombeta, tem alaúde, mas Deus vai no culto só para matar. Estou fora. Segundo culto, meu amigo Josué Freitas, os levitas aparecem dizendo assim, pode botar no ombro que a gente leva. Irmão, pode ter certeza do que eu estou te falando. Tem gente que recusa ouvir a verdade, volta-se às fábulas, tem comichão no ouvido e não aceita ouvir a verdade, mas ainda tem crente que diz, fala Deus. Ainda tem crente que diz, eu quero ouvir uma mensagem, eu quero ouvir uma palavra, eu quero ouvir o meu pastor pregar. Você está aqui, irmão? Diga glória ao nome de Jesus. No segundo culto, pastor Enoque, os levitas agora, descendentes de Arão, levam a arca no ombro. Davi agora não está vestido da mesma maneira que ele estava no primeiro, porque no primeiro culto Davi foi como rei. Davi foi como? Mas no segundo culto a Mical até brigou, porque o Davi estava como servo. Sabe qual é o problema do evangelho do carro novo? Tem muita celebridade, tem muita gente que brilha, tem muito nome que está acima do nome de Deus. Homens são cultuados, homens são venerados, mas onde a arca é levada no ombro, o grande é servo, o pequeno é servo, o rico é servo, o pobre é servo. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Quantos estão na presença desse Deus hoje? Diga glória a Jesus. Diga glórias a Deus, porque você está na presença de um Deus todo poderoso. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, carregue no ombro, cumpra com a tua responsabilidade, se esforce para servir a Deus da maneira mais correta que você conseguir. Davi, agora, ele vai adiante da arca. Olha que coisa interessante, aqui eu termino. Davi vai adiante da arca. A presença de Deus, pastor Enoque, é tão real, é tão precisa, é tão gloriosa, é tão notória, é tão visível no meio do povo, que a Bíblia diz que Davi vai na presença da arca bailando, dançando. Escuta, escuta. Na presença de quê? Na presença de quê? Porque no evangelho do carro novo, dança samba, dança funk, mas não é na presença da arca não. Se você vê um crente aí de pé fazendo assim, ou outro assim, ou outro assim, fica tranquilo, na presença da arca pode. Se você vê um crente aí se alegrar, falar línguas, glorificar Deus, deixa ele em paz, na presença da arca pode. Tem gente que não levanta a mão para dar glória a Deus na igreja, mas se remelexe com as suas músicas mundanas. Não, levanta comigo as suas duas mãos aos céus. O primeiro culto, pastor Enoque, é o culto da brincadeira. O culto sem princípio, onde tudo é legal, onde tudo é uma brincadeira. O segundo culto é tão sério, que Davi está indo na presença da arca, pastor Orlando, dançando e saltando. Aí sabe quem observa Davi? Mical. Só que ela observa Davi da janela, e ela despreza Davi no seu coração. E ela chama Davi no particular e diz assim: Davi, que vergonha você se expor e ficar no meio do povo cantando, dançando, bailando. Davi olhou para ela e disse assim: você acha que eu fiz muito?
pois eu me humilharei mais ainda. Me ajuda que eu estou terminando. Diga para o teu irmão assim: você está achando que eu fiz muito? Você não viu nada ainda, irmão. Vou fazer mais. Eu vou fazer mais do que isso. Quando Davi diz isso para Mical, a Bíblia diz que Deus secou o ventre de Mical para ela nunca gerar. Porque tem um grupo de pessoas que serão punidas por Deus por zombarem das coisas de Deus. Um grupo de gente que vive brincando com língua estranha, vive brincando com profecia, vive brincando. Quando vê um irmão meio alegre, fica de lá zombando, fazendo crítica, fazendo sátira. Cuidado para você não secar. Cuidado para você não secar. Escute isso aqui. Aí a Bíblia diz que Davi introduz a arca de Deus numa tenda. E aqui eu termino. Em uma tenda. O próprio Davi reclamou lá na frente, pastor Henrique, dizendo assim: eu moro num palácio e Deus está habitando numa tenda. Deixa eu te dizer uma coisa. É melhor uma tenda onde os crentes carregam a arca no ombro do que um palácio onde todo mundo leva na brincadeira. Davi preparou uma tenda para a arca, bispa Neuza, e a Bíblia diz que aquela tendinha simples, a arca foi introduzida dentro dela. A arca foi introduzida dentro da tenda. Eu quero que você se coloque de pé, se o bispo permitir. O senhor me permite, bispo? Eu já vou terminar. Davi preparou uma tenda para a arca entrar. Davi preparou uma tenda para a arca ser colocada dentro. E a arca foi introduzida dentro da tenda. A arca que representa a própria presença de Deus. Escute. Estou na Assembleia de Deus, minha igreja. Olha aqui, irmãos. Se nós passarmos a crer ou pensar que presença de Deus não se sente, que diante de Deus a gente não se alegra, que quem serve a Deus em nenhum momento se emociona. Quem serve a não, pastor, esse negócio de chorar, sorrir. Peraí, irmão, nós somos seres humanos. Você vai dizer para mim que a presença de Deus não alegra? Você vai dizer para mim que a presença de Deus não emociona, não constrange? Deixa eu te dizer uma coisa. Pode ter música, pode ter saltério, trombeta, alaúde, pode ter cantor, pode ter sacerdote, pode ter levita, mas se não tiver arca carregada no ombro, se não tiver presença de Deus, é só um grupo de gente que se ajuntou. Mas como nós estamos nos esforçando para carregar a arca no ombro, é por isso que você sai desse culto, de outro, da ceia. Que culto, que presença, pastor. Fui renovado hoje, pastor. Pastor, falei em línguas hoje. Pastor, senti uma glória tão grande. Isso é um sinal que não tem só cântico, não tem só crente, não tem só músico, tem presença de Deus. Tem princípio de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Só lembra teu irmão perguntando para ele: e aí, irmão, a arca está no ombro ou está no carro? Você só está empurrando, só está guiando, ou você está aí lutando para permanecer no princípio? Meu bispo, a tentação é muito grande para mudar. A tentação é muito grande porque há uma pressão das pessoas. Tira do ombro, põe no carro. Faz assim, faz assado, faz assim, faz. E aí você diz: eu não posso fazer. Deus não mandou fazer assim. Deus não mandou fazer desse jeito. Só que tem um porém. Quem está levando no carro vai ter tropeço na eira, mas quem está levando no ombro vai ter livramento na eira.
Quando Satanás preparar a queda, quando Satanás preparar, pastor Enoque, a arapuca dele, o laço dele, e o crente que está carregando a arca estiver passando com ela no ombro, Deus vai dizer assim: eu não vou deixar o meu filho cair nessa armadilha. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Tem presença de Deus aí, irmão? Tem presença de Deus aí, irmã? Tem arca de Deus aí? Eu vim aqui esta noite te fazer um apelo. Que de 2024, 2025, 2030, 2050, que muitas coisas mude, mas que não mude a forma de você, os princípios de você servir a Deus. Deus é um Deus de princípios e nós continuaremos a servi-lo na beleza da sua santidade. Nós continuaremos a levar a arca no ombro. É um pouco mais difícil, é um pouco mais pesado, é um pouco mais doloroso, é um pouco mais restringido, é um pouco mais difícil, tem mais renúncia, tem uma série de coisas que outras pessoas não querem fazer, mas em compensação também tem mais presença, tem mais sinais. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Só você que está levando no ombro, desfrute desta presença, desfrute desta graça. Jesus está dizendo: tu está me servindo, minha filha, mas você também não está só. Eu estou no teu louvor, eu estou na tua mensagem, eu estou no teu ministério. Você está levando no ombro, meu filho? Conta comigo, eu sou teu livramento, eu sou teu escudo, eu sou teu grandíssimo galardão. Você está levando no ombro, minha filha? É pesado, é árduo, é doloroso, mas eu vou ser contigo por onde quer que andares. Eu vou te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu não vai ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola o meu dia. Deus vai te guardar em todos os teus caminhos. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém.